Olá pessoal, eu vou utilizar um arquivo aqui em Excel para comentar como o processo de blocagem ou utilização de amostras combinadas traz resultados mais precisos em testes de hipóteses para a comparação de médias. Eu montei aqui um exercício com base em um dos exercícios do livro de estatística do Levine. Vamos lá. O enunciado aqui é esse que eu apresento na caixa esquerda. Suponha que uma cadeia de lanchonetes queira avaliar os serviços prestados em duas de suas unidades, unidade A e unidade B. O diretor de serviço de atendimento ao cliente contrata a consultoria Alfa para realizar a avaliação. Inicialmente, a consultoria seleciona de forma aleatória 6 auditores com experiências variadas para que avaliem a unidade A e mais 6 outros auditores para avaliarem a unidade B. Os avaliadores classificam o serviço de cada uma das lanchonetes em uma ordem aleatória, atribuindo notas de 0 a 100. Vide a tabela 1 embaixo. A pergunta: as duas unidades alcançaram resultados equivalentes? Em outras palavras, os resultados médios obtidos pelas duas unidades são significativamente diferentes? Vamos aos resultados aqui. Então, um fundo amarelo, eu tenho a tabelinha com os resultados coletados pelas avaliações dos 6 auditores selecionados aleatoriamente que avaliaram a unidade A e os outros 6 auditores selecionados também aleatoriamente que avaliaram a unidade B. Observem as pontuações médias. A unidade A conseguiu uma pontuação média de 65,67 e a unidade B conseguiu uma pontuação média de 69,33. Então a pergunta é: essa diferença é significativa ou não? Porque observem que mesmo que a unidade B tenha alcançado uma média superior, eu tenho auditores na unidade A que deram pontuação 80, a unidade B recebeu a pontuação 53, a unidade A recebeu uma pontuação 71, a unidade B recebeu uma pontuação 59. Então, nós temos que, de acordo com a estatística, observar essa variabilidade de resultados, tanto na unidade A quanto na unidade B. Ok? Onde, de qualquer forma, temos um teste de hipóteses, com a hipótese nula sendo a média alcançada pela unidade A é igual à média alcançada pela unidade B, do seu ponto de vista da significância. Hipótese alternativa: a média da unidade A é diferente da média da unidade B. Bom, podemos realizar o teste T de forma bem rápida, utilizando a ferramenta de análise de dados do Excel. O caminho é dados, análise de dados, e o Excel oferece aqui um conjunto razoável de ferramentas de análise, onde eu vou utilizar o teste T, duas amostras, presumindo variâncias equivalentes. Então, são duas amostras independentes, a amostra dos resultados da unidade A e a amostra dos resultados da unidade B. Presumindo variâncias equivalentes, e até aqui a parte, eu calculei os desvios padrão, são bastante parecidos. Intervalo da variável 1 com, vou selecionar aqui também os rótulos, variável 1 vai corresponder à variável pontuação da unidade A. A variável 2 vai ser a pontuação da unidade B. A hipótese da diferença da média é zero, ou seja, a hipótese nula é que não há diferença entre as duas unidades, em termos de resultados. Vou aceitar que a resposta surja em uma nova planilha. Temos aqui, então,
o resultado do teste de hipóteses, os valores médios alcançados pelas duas unidades, as variâncias bastante parecidas, e o que o resultado aqui tem de mais importante, que a estatística T teve um valor de 0,50 em módulo, ou menos 0,50. Foi calculada pelo Excel, comparando-se a média amostral da unidade A com a média amostral da unidade B. E podemos observar também que o valor P, ou P-value, para esse teste, que foi um teste bicaudal, ele está aqui, e é um valor bastante alto, um valor bastante expressivo, 0,62. Esse valor P, ou P-value, é utilizado da seguinte forma: como ele é bastante alto, se compararmos com, por exemplo, um alfa, uma significância de 0,05, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, dado esse valor P, ou P-value alto, nós não rejeitaremos a hipótese nula. Então, não poderemos dizer que existe uma diferença significativa entre os resultados alcançados pela unidade A e os resultados alcançados pela unidade B, embora nós tenhamos médias diferentes. Isso significa que a média de 69,33 não é significativamente diferente da média 65,67. Esse é o objetivo do teste de hipóteses. Ok? Mas à parte, eu propus aqui uma continuação do problema conforme essa caixa aqui à direita. Simultaneamente, a consultoria contrata os 6 primeiros auditores selecionados de forma aleatória e solicita que eles também avaliem a unidade B. Ou seja, eles avaliaram a unidade A e a consultoria solicitou que eles também avaliassem a unidade B. Os resultados estão aqui na tabela abaixo. Aí responda novamente a pergunta: as duas unidades alcançaram resultados equivalentes? Então agora eu tenho a repetição das pontuações dadas pelos auditores selecionados aleatoriamente, os primeiros 6 auditores, e as pontuações que eles deram à unidade B. Ok? Observem que os valores conferidos para a unidade A são os mesmos do teste hipótese inicial. A novidade é que os auditores de número 1 ao número 6, eles também agora foram levados a avaliar a unidade B. Então vamos ignorar temporariamente o teste hipótese anterior. Temos agora um novo teste hipótese. E nesse teste hipótese, o importante é que, se cada avaliador tem um histórico, tem uma forma de avaliação, e isso gera resultados com variações bastante expressivos, nós vamos agora realizar um teste hipótese onde o importante é avaliar a diferença de resultados alcançados pelas duas unidades perante cada auditor. Por exemplo, observem que o auditor 1 deu uma nota 56 para a unidade B e deu uma nota 55 para a unidade A. Então, deu uma pontuação um pouquinho maior para a unidade B. O auditor 2 também fez a mesma coisa, conferiu a unidade B, uma pontuação um pouquinho superior, e o mesmo com o auditor 3, o 4, o 5 e o 6. Mas observem que as médias não parecem tão distantes quanto no teste hipótese anterior. A média alcançada pela unidade A, que já conhecíamos, 65,67. E a média alcançada pela unidade B, 67,17. Então a pergunta volta a ser: essas diferenças nas médias, ou essa diferença nas médias, é significativa do seu ponto de vista estatístico ou não?
Bom, agora nós temos um teste de hipótese classificado como teste T pareado, teste T impar, onde a estatística vai avaliar, na verdade, as diferenças para cada um dos resultados gerados pelos auditores. Então, a estatística vai avaliar a diferença entre 56 e 55, é uma diferença positiva, entre 80 e 78, também positiva, entre 62 e 60, e assim por diante. Ok? O Excel nos oferece uma ferramenta para isso, e vamos a ela. Dados, análise de dados, de novo um teste T, só que agora teste T duas amostras em par para médias, duas amostras pareadas ou duas amostras combinadas. Com o rótulo de novo, intervalo da variável 1, os resultados alcançados pela unidade A. Intervalo da variável 2, os resultados alcançados pela unidade B. A hipótese de diferença da média é o zero. E vou aceitar de novo que o resultado saia uma nova planilha. Então vamos à avaliação. Temos as médias alcançadas pelas duas unidades, as variâncias bastante parecidas. E agora observem a estatística T. Como passou a ter um valor algébrico bastante superior ao alcançado no teste anterior. 6,7 módulo é um valor muito grande. E o valor P, ou P-value, para o teste bicaudal é um valor bastante baixo. 0,001. Um valor bem reduzido se comparássemos, por exemplo, a um alfa de 0,05. Então, neste teste pareado, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, para este teste de hipóteses, prevalece a hipótese alternativa. Ou seja, perante o teste com duas amostras pareadas, verificamos que existe uma diferença significativa nas médias alcançadas pela unidade A e pela unidade B, mesmo que se tratem de médias que não parecessem a princípio tão diferentes, 67,17 e 65,67. Observem que no teste anterior, as duas médias tinham uma distância um pouquinho maior, 69,33 versus 65,67. E mesmo neste caso, nós tínhamos rejeitado a hipótese alternativa. Ou melhor, não tínhamos rejeitado a hipótese nula. Ok? Então, observem os resultados bastante distintos. No teste inicial, nós não havíamos rejeitado a hipótese nula. E nesse teste, onde cada auditor avaliou tanto a unidade A quanto a unidade B, nós tivemos condições de identificar uma diferença significativa entre as duas unidades. Porque, neste caso, o teste hipótese avaliou foi a diferença dos resultados conferidos por cada auditor para a unidade B e para a unidade A. Ou seja, se, na verdade, todos os auditores deram uma nota maior para a unidade B do que para a unidade A, nós temos, então, que a unidade B tem um resultado significativamente diferente da unidade A. Ok? Então, temos aqui o benefício da realização do teste de hipóteses para a média, trabalhando com o processo de blocagem, onde a blocagem é selecionar o mesmo auditor, neste caso, para avaliar a amostra da unidade A e a amostra da unidade B. Selecionar o mesmo auditor, auditor 2, para avaliar a unidade A e a unidade B, e assim por diante. Ok? Um abraço.